Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, celebramos hoje a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Falar do coração de Jesus é falar do amor de Deus para conosco. Jesus é a personificação, a encarnação de Deus na nossa história e se encarna como expressão deste amor de Deus para conosco. E a sua vida foi uma constante expressão de amor para com a humanidade, para com os sofredores, para com os pecadores, para com os pobres. Essa solenidade é muito ligada à tradição franciscana. Aquela que nós já celebramos de Corpus Christi, ela é ligada à tradição dos dominicanos, sobretudo Santo Tomás de Aquino. E a solenidade de hoje há uma tradição franciscana, que na sua reflexão da escola franciscana sempre valorizaram a vontade, o coração, o amor e que refletiram sobre essa dimensão em nosso Deus. Um caminho de mística que percorreram tantos santos e que, sobretudo hoje, para falar deste amor de Deus, do coração de Jesus, a liturgia nos coloca diante da imagem do pastor. A antífona de entrada: eis os pensamentos do meu coração, que permanecem ao longo das gerações, libertar da morte todos os homens e conservar-lhes a vida em tempo de penúria. Na verdade, na tradição bíblica, o coração não é símbolo de sentimento, mas de tudo aquilo que é o ser humano. Servir ao Senhor com todo o coração quer dizer com tudo aquilo que nós somos e temos, com todas as nossas faculdades. A primeira leitura de hoje, do profeta Ezequiel: assim diz o Senhor, vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Deus vai dizer assim, que os pastores que foram enviados não cumpriram o seu papel, a sua missão, então que eu mesmo, o próprio Deus, vai entrar na história e vai cuidar do seu povo. Vou resgatá-las de todos os lugares que forem dispersadas, num dia de nuvens e escuridão. Vou retirar minhas ovelhas do meio dos povos e recolhê-las do meio dos países para conduzi-las à sua terra. A todo o povo de Israel que estava disperso pelas nações, Deus vai dizer assim, eu mesmo vou lá, vou ir e cuidar, trazer as minhas ovelhas. Ali repousarão em prados verdejantes e passarão em férteis pastagens sobre o monte de Israel, que é o monte de Sião. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. É o próprio Deus que manifesta a sua preocupação, porque aqueles que foram constituídos como um pastor não estavam cumprindo a sua missão. Então que Deus mesmo vai dizer assim, quase que cansado, disse, eu mesmo vou fazer isso. Eu mesmo vou ser o pastor do meu povo, vou ir ao encontro do meu povo. Para responder a esta palavra da primeira leitura, nós rezamos o Salmo do Bom Pastor. Esse salmo que está tanto no nosso coração. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei. Mesmo que seja em meio às trevas, um vale tenebroso quer dizer atravessar em lugares que têm profundos abismos de noite, não tendo luz, mas mesmo assim não temerei, porque o Senhor está comigo. Preparais à minha frente uma mesa, um banquete. Com óleo vós ungis minha cabeça. A unção com óleo é aquela que constituía alguém sacerdote, rei. Então vós ungis a minha cabeça, vós me dais uma função, me assegurais. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. A segunda leitura de hoje é da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, o Espírito que nos foi dado pelo Pai e por Jesus, ele enche o nosso coração de uma experiência de amor. Quer dizer, de uma experiência de união íntima com Deus, de doação para com os irmãos. Cristo morreu pelos ímpios. E o apóstolo vai dizer assim, olha, dificilmente alguém dá a vida por um santo, por um justo. Mas Cristo deu a vida por nós quando nós ainda éramos pecadores.
Pois bem, a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Não tinha um amor a fundo perdido. Porque amar um pecador é amar gratuitamente, porque não sabe nem se esse pecador vai se mudar, vai se converter, mas assim é o amor de Deus. Ele nos ama primeiro. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. É Ele que gratuitamente investiu em nós, nos reconciliou, nos amou, para que a nossa conversão seja uma resposta a esse amor grande de Deus. Na aclamação ao Evangelho, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola. É o capítulo 15, aquelas parábolas da misericórdia. Nesse capítulo, Jesus está com os pecadores e cobradores de impostos, e os fariseus e doutores da lei falam para os discípulos de Jesus: o vosso mestre acolhe os pecadores e come com eles. Então Jesus responde com 3 parábolas. Essa aqui é a primeira: o pastor com 100 ovelhas. A segunda parábola é da mulher com 10 moedas, e depois a terceira parábola do pai misericordioso, a parábola do filho pródigo. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Então veja que Jesus aplica a eles um gesto de misericórdia que na verdade não era praticado. Veja bem, se um pastor está no deserto, tem o perigo dos lobos, dos ladrões, então ele perde uma ovelha. Não era normal que ele deixasse 99 para ir buscar aquela, porque o risco seria o quê? Perder as 99. Então Jesus fala assim: se um de vós, então forçando um diálogo com seus interlocutores. O pastor buscava cuidar. Logo, quando a ovelha se distanciava, ele puxava. Então, por isso, o bastão que tem na mão, o pastor que tem aquela curva na ponta, para logo reconduzir ao redil, ao rebanho, a ovelha que está se perdendo. Mas se ela ia longe, se ela se perdia de fato, não é que ele abandonava as 99. Quando a encontra, coloca no ombro com alegria. Veja essa imagem, meus caros. Qual é a única ovelha que é carregada no ombro? É a ovelha perdida, não as 99. E com alegria, a dimensão da alegria que é própria de Lucas. E chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. É uma alegria que não é somente dele, mas busca envolver todos os outros nessa história da ovelha que foi reencontrada. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Justos é santo, 99 santos que não precisam de conversão. Ora, se não precisa de conversão, é sinal que não é justo e que não é santo. Porque uma coisa que nós vemos na vida de todos os santos, até dos maiores santos, é o sentimento de que precisam de conversão continuamente, porque ainda não estão à altura da graça e da bondade de Deus. Então, se é alguém que se considera que não precisa de conversão, é sinal que não é justo e santo. Mas veja que a lógica do reino de Deus, do próprio Deus, de Jesus, não é nada de acordo com a lógica do mundo. Por quê? Há mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão? Há mais alegria por uma ovelha perdida que foi encontrada do que por aquelas 99 que foram deixadas no deserto? Então, esta é a lógica do nosso Deus, que vai ao encontro daquele que é perdido. E, na verdade, a nossa falência, o nosso pecado, é uma possibilidade para que a graça de Deus entre na nossa história. Então, é um chamado à conversão, a irmos ao encontro do bom pastor, do coração de Jesus, do coração que nos ama. Na oração de hoje, concedei ao Deus Todo-Poderoso que, alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu amor e possamos receber dessa fonte de vida uma torrente de graças. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.